Debate RK de volta, nosso último bloco. Lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos, lá em Rui do Meio. Sou de carro novo, seminovo, o Meneghini tem o melhor negócio para você. 3716-5094, liga lá que dá brique. Mate Comunicação Integrada, sua agente de comunicação aqui de Lajeado. E Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. A gente está falando do internacional aqui, da questão do Super Mundial, do Campeonato Brasileiro e tal. Vou fazer uma pequena acompanhada que o Inter volta a campo agora na quinta-feira, na estreia da Copa Libertadores da América. Jogo marcado lá para a nova Arena Fonte Nova. Jogo marcado para as 19 horas. Contra o Bahia, a estreia do Inter nesse grupo complicado da Libertadores, que tem do Nacional e o Atlético Nacional lá da Colômbia. O que dá para esperar dessa estreia? Dá para buscar esses pontos? Vocês que acompanharam, Rodrigo, por mais também a questão do Bahia contra o Corinthians, esse time do Bahia vai incomodar, hein? Vai, o time está redondinho. O Corinthians saiu satisfeitíssimo com 1-1 lá, mesmo com o Corinthians misto. Mas o time do Rogério Ceni está muito bem azeitado, muito bem treinado. E vai ser realmente... Eu não sei como é que estão os outros dois, como o Nacional ou o Atlético. O Nacional demitiu o treinador essa semana. Então acho que passa, no grupo passa Inter e Bahia, não sei se nessa ordem. O Atlético Nacional, por outro lado, é o líder do Campeonato Nacional. Mas pelo que o Inter tem jogado, eu acho que o Inter se classifica fácil nesse grupo. Porque provavelmente confirme os 9 pontos em casa e vai buscar mais uma vitória aí contra o Nacional, provavelmente, e um empate ou 2 fora. Então acho que o Inter passa, sim, líder no grupo, e o Bahia provavelmente em segundo. Vai ser a segunda força. O Bahia tem um problema só, né? O problema do Bahia é a falta de experiência com essas competições. É a mesma coisa o Fortaleza, que tem jogado... o Fortaleza sempre joga Sul-Americana, né? Ele chegou a jogar com o Libertadores. Então era uma dificuldade que a gente sabe. Tem times que estão habituados a jogar. Tem time que entra na Libertadores, vai lá e ganha de Estudiantes com 1 a menos, sabe? Faz jogos assim interessantes. Mas o Inter também é uma equipe, eu estou corneteando aqui, mas o Inter também sim é uma... É que nem sempre dá pra pegar o Lanús. Mas é que tem gente que pega o Tigres do México e perde, verdade, entendeu? Então, que era o Tigres do México. É um eterno debate, né? Mas enfim, é isso, é peso de camisa. O Lanús só não foi campeão porque não tinha camisa, bicho. Não tinha experiência de, sabe, o Tigres, a gente brinca, mas também perdeu, entende? Porque... Cara, é peso, é equipe, então, sinceramente, eu acho que o Inter passa em primeiro no grupo, mas sim, vai ser jogos difíceis, mas o Inter está num patamar realmente bem, para nível sul-americano, o Inter, eu hoje coloco muito afirmado entre os 4, o Inter é obrigação de chegar numa semifinal de Libertadores, mas é Copa, e aí a Copa, um dia a bala não entra, bate numa trave, um pênalti que o juiz dá ou não dá, são outras situações, mas em termos de grupo, eu acho que o Inter vai... Lá contra o Bahia, não sei se tu quer palpite, vai. 2-1 Bahia. O Inter tá bom, não sei o que, 2-1 Bahia. Não, eu gosto dos critérios. O palpite tu quer coerência. Não, em nenhum momento você me exigiu coerência no palpite. Aí é com o coração que eu voto. Cara, na semana passada eu também sei com a sua opinião que pra mim classificam os 2 brasileiros aí, Internacional e Bahia. O Bahia, em cima de tudo que o Rodrigo falou, concordo, gênero, número e grau, muito bem treinado. Rogério Ceni, hein, que promessa. Para mim, a afirmação é um cara que eu já falei nas minhas rodas aí de amigos, que eu sempre quis vendo treinar o Internacional. Na questão da experiência, pode o clube Bahia não ter essa experiência, mas eu preciso falar do Rogério Ceni na Libertadores? Verdade, não, né? Verdade. Então é um cara que pode transmitir e muito. E tem jogadores lá rodados. O Ribeiro ali é uma afirmação também, por favor, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse enfrentamento, a abertura aí do grupo do Inter na Libertadores, vai ser o mais duro que o Inter tem para enfrentar nesta primeira etapa de Libertadores. E vou ficar satisfeito com o empate. Eu acho que o Inter pode ganhar, né, em função de ser mais time. Mas se eu tivesse que dar o palpite aqui, eu vou ficar com um empatezinho, 1-1. Na estreia do Inter. Depois 2 jogos em casa, o Inter deve confirmar as suas vitórias e na sequência vai buscar uma, com mais 2 empates de repente, a afirmação para ser o primeiro do grupo aí na sequência. Nova lesão do Rocher, faz falta? Cara, o Rocher é uma dúvida, né? Ele faz falta justamente pelo nome. Sabe quantos % dos jogos ele jogou, cada 20 ele chegou? 36%. É muito baixo, né, o aproveitamento, né? Sim. E é um jogador
que ele está se valendo o quê? Do nome, né? Da escalação que tem como é jogador de seleção uruguaia. Sim, tem uma bela trajetória, mas com a camisa do Internacional ainda não deu aquela coisa para o torcedor, assim, seja poderia ser com o Gauchão, mas ele sequer participou de uma partida do Campeonato Gaúcho. Então, assim, ó. Aí ele tem um zum que não quer ficar, então estaria querendo. Não, mas eu acho que Europa. Eu acho que incidente de trabalho, né, cara? Esse último jogo do Flamengo. Muito. Cara, muito. quebrar o dedo, né, cara? Isso Muito, foi cara. um troço. E à medida que ele saiu daquela bola, foi uma defesaça também, né, cara? Foi duas, né, cara? E a recuperação que ele é um grande goleiro, sabe? Agora ele próprio lamentou e saiu no intervalo, né, cara? E não consegue ter sequência, cara. Isso aí é lamentável, sabe? Então assim, ó, vamos ler o que desse primeiro momento? Que o primeiro semestre do Rocher se foi, né? Se foi. 2 a 3 meses aí a questão da recuperação. Não volta mais, né? Isso não tem como, sabe? Então, lembrando que o Nacional enfrenta o Bahia, quinta-feira, jogo marcado para 19 horas na Arena Fonte Nova. E o Grêmio estreia amanhã na Copa Sul-Americana, jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos. E algum dos streamings da vida aí, né? Que as Copas da palpite pro jogo Inter Bahia, eu tô não, como âncora isento. Não pode. É isentão. Ficamos na isenção, né? Mas eu acho que o Grêmio ganha e o Inter só empata. Esse é meu palpite. Eu acho que o Grêmio ganha de 1 a 0 e o Inter fica no 0 a 0 lá na Arena Fonte Nova. Nos streamings da vida. Nos streamings da vida, né, cara? Eu devo ter uns 18 streamings. Mas algum deles vai passar. Diz o vizinho meu, mas eu tenho um aparelhinho aqui que tem todos. Olha aí. Aí eu Você só não deixa a polícia saber, né? O senhor não se complicar, né? Não se complicar, né? Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Aquele rico resultado contra a Argentina repercutiu bastante. O Dorival acabou demitido pela CBF. E o Brasil agora está em busca de um novo treinador. Deve ser brasileiro, deve ser estrangeiro, Ancelotti e Jorge Jesus, as duas opções na pauta, ambos de fora do país. Cara, pra mim não é preconceito, não quero que interpretem dessa forma, mas a CBF, o futebol brasileiro pra mim é a cara do seu presidente, sabe? Ele não tem a aparência de um presidente da Confederação Brasileira de Futebol, sabe? Parece. E cada declaração que sai daquele sujeito, cara, me deixa mais apavorado ainda, sabe? Talvez, e outra, foi reeleito com unanimidade, né, cara? Aclamado presidente por todas as federações. Quem seria o rival dele? O Ronaldo, né, cara? Ronaldo Nazário não foi recebido por 16 das 23 confederações. O que tu entende disso aí, cara? O futebol brasileiro virou uma máfia, gente. Está na mão de uma máfia. Essa é a grande verdade, sabe? Então, assim, esperar o que da seleção? Nós estamos aqui falando, foi um grande jogo de futebol, aliás, foi uma aula. Futebol argentino, né, querido? Campeão do mundo. Então, assim, doeu pro Brasil. Eu não me senti ofendido, nem com 7-1 da Alemanha, sabe? Porque eu venho vendo o futebol brasileiro, especialmente a seleção brasileira, dessa forma. Então, cara, como é que eu vou discutir resultado? Se eu não tenho produção, não tenho futebol, a derrota é o caminho. Eu vi uma entrevista muito boa do Vampeta. Vampeta é campeão do mundo em 2002, né? Tem propriedade. Vampeta dá um podcast, agora não me recordo qual é o canal, e ele foi perguntado essa questão do Brasil, assim, dele, e falou, cara, olha só, em 2002 nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho, depois vinha vir 3 vezes campeão do melhor jogador do mundo, nós tínhamos o Ronaldo Fenômeno, nós tínhamos o Kaká no banco, nós tínhamos o Cafu, nós tínhamos o Roberto Carlos, que naquele ano foi o segundo melhor jogador do mundo. Lúcio, nós tínhamos o Dida, o Marcos, o Lúcio, Edmilson. E já foi um parto ganhar aquela Copa. Tu imagina com essas navas, onde é que nós vamos chegar? Não lugar nenhum. Nós vamos chegar. E é uma coisa, é real. Hoje o Brasil, assim como botar, não na devida proporção, mas a questão da identidade que o Grêmio não tem, o Brasil também não tem. Não tem nenhuma. O Brasil ainda fala em Neymar, cara. Cara, o Neymar não joga há 2 anos, cara. Entende? E aí entra naquilo que nós discutimos sobre o jogador brasileiro, sobre a falta de identidade do futebol, sobre os caras são, sim, protagonistas nos seus clubes, mas vêm para a seleção sem uma identidade, sem identidade nenhuma. Mas aí, sabe, mas sem, cara, sem isso, o grupo do Brasil é insuficiente ou ele é mal treinado? Os dois, eu acho que o jogador brasileiro não joga. Vamos lá, o nosso craque hoje quem seria? O Vinícius Rafinha. Júnior. Não, Vinícius Júnior não é escolha melhor, melhor do passado, tá bem. Ganhou alguma taça e andou ganhando aí, não ganhou nada. Mas só era para ser e não foi. Então, assim, referência mundial hoje, o Rafinha no Barcelona, espetacular. Mas o Vinícius Júnior, e na seleção brasileira, o que o Vinícius Júnior fez ou faz
E ele é titular O insubstituível. protagonismo ali. Então, sinceramente, eu acho que o Dorival caiu porque não conseguiu, e acontece, tá? Acontece que você vai lá e diz pro cara, olha, vamos jogar assim, assado, o cara vai dizer, mas quem é tu na fila do pão? Entendeu? O jogador é assim também, se o cara não compra a ideia. E pelo WhatsApp que eu recebi aqui, Jorge Jesus é o novo treinador da seleção brasileira, ainda não confirmado. Olha, quente, hein? Quente, olha. Mas eu acho, creio eu, que vai ser o Jorge Jesus. Pelo que todo mundo fala na mídia aí, se ele aceitou mesmo, e se o Neymar vai deixar. Né? Já Tem tem que ver, pedido né? isso pro Neymar. Pediram pro Neymar se ele deixa ou não. Se o pai do Neymar aprova ou não. E né? sinceramente, falaram o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, né? Treinador do Flamengo. Mas aí, cara, muito cru, eu acho, muito cedo, Mas o Brasil né? fez com a cabeça com o Dunga, né? Sim. O Dunga saiu de casa e vou ter na seleção, né? Aconteceu. Mas e o Dunga levou a seleção a uma oitavas de final, não foi? Quartas de final. Quartas, Fez um excelente trabalho. O problema do Dunga é que ele não era polido. O Dunga tinha o Ele Felipe não... Melo. Hã? O Dunga tinha o Felipe Melo. Não, mas cara, o Felipe Melo era um ótimo jogador. Sim, então, mas era de Europa, né? Era muito nervoso como o próprio treinador. Então o Dunga, ele não gostava de lidar com a imprensa e com os mimimis da imprensa. Ele não tinha esse trato, né? Ele não foi preparado para isso, né? E por isso que ele pagou o preço. Isso Mas aí. poderia ter feito até melhores trabalhos depois na sequência. Porque aquela né? seleção também era muito boa. Muito boa. Boa, Seleção boa. boa. Robinho voando. O Adriano Imperador não tinha também, né? Sim. Era um time bastante bem equilibrado, assim. Tinha o Kaká voando também. Tinha sido o melhor do mundo 2 anos antes, sabe? Então, Veio de conquista de Copa América diante da Argentina, em embates assim muito qualificado. Mas agora, cara, por estar chegando o Jorge Jesus, tudo bem com o trabalho que ele fez bonito com o Flamengo. mas quantos anos faz, né, cara? Resta saber, trabalho de é 6 muito anos pouco, atrás, né? Resta saber o que ele vai ter de autoridade na seleção, sabe? Eu sempre falo isso aí, porque para mim a seleção brasileira está na mão de empresários e a escalação é tudo os caras que determinam, ele não pode fazer nada. Agora, ele tem um perfil, pode ser que ele chegue aqui e bata de frente com esses caras, né, cara? Então pode ser que tenha sucesso, mas mesmo assim não será imediato, não é para agora, a gente vai ter que dar um tempo. E não é só o período de eliminatórios que a gente vai ver o suficiente para determinar aí a sequência dele à frente da seleção brasileira. Mas que precisava de mudança, isso estava evidente. Depende qual o contrato, né? Tudo. É necessário escalar os jogadores dos empresários ou eu posso ter Ou eu posso convocar. Ou posso pegar os melhores do Brasil que estão jogando. Exato, cara. Cara, fazer simples uma seleção no Brasil, cara. Fácil. Sempre sou dessa opinião, cara. Simples, cara. Porque não tem muito jogador bom aí que tem que ficar... Momentos conturbados, né, Diogo? A gente vai ver, a gente está discutindo o Vinícius Júnior, cara. O Vinícius Júnior entrou numa mesma vertente, assim, de Neymar, sabe? Em status, pelo menos, né? Chegou num grande clube europeu, já conquistou bastante coisa, ganha muita grana. Cara, o físico dele, quem está preocupado é o Real Madrid, né, cara? Seleção brasileira... o cara vem pra cá, pode se machucar assim, porque é aquele lá que está pagando o salário e nem ele quer ficar machucado pela seleção brasileira. Aí vem a questão de entrega, da responsabilidade em campo. Quando a gente vai falar, o cara que não desce para fechar o corredor, que responsabilidade o início vai ter de marcar alguém, cara? É tático já, né? Ele é completamente, sabe? Então são essas coisas, eu não discuto, eu falava aqui a semana passada, não vejo ele como um craque de futebol, ele é um bom jogador. Que tem na velocidade a sua maior virtude, sabe? Isso aí com o tempo vai passar. Mas nós não temos meia clássico, a nossa defesa não é sólida, nós não temos laterais. Volante, né? Não tem, aquele cara. primeiro, os 5, Aquele aquele cara de distribuição. aqueles 5 que rouba a bola e olha pro lado, aquele 2 metros, um passe de 2, 3 metros, 5 metros, né? Aí, enfim, vamos ver, vamos torcer que dê tudo certo. Então o Jorge Jesus tem um possível treinador da seleção, ainda não confirmado. Lembrando que com a derrota para a Argentina só abriu 10 pontos do Brasil. Será que ela está classificada para a Eu Copa? acho que não, ainda falta um pouco, né? Falta ainda. Falta um pouco. Lembrando que as eliminatórias voltam só no dia 5 e 6 de junho aí, para mais 2 jogos. E além disso, ano tem mais uma data FIFA para amistosos. Guris, obrigado pela presença. Muito Satisfação. obrigado. A TRDK fica por aqui, voltamos na próxima semana. Abraço.